Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Você procure Feta e você encontra o nosso canal. Aqui nós temos as playlists, várias playlists eu já criei, inclusive eu coloquei todos os vídeos nessa aqui, como criar partições, tem 19 vídeos. Eu estou refazendo esse vídeo 4 aqui, depois eu já te explico por quê. Tem uma informação aqui. E também estou colocando, então esse aqui é o vídeo 4, as partições, e estou colocando todos os vídeos num vídeo só, vai ficar um vídeo de 1 hora. Estou refazendo 4. Bem, o que são partições, né? Vou aqui no meu computador, Aqui eu tenho, olha, um HD externo, um HD sobressalente, outro HD sobressalente, e essas aqui são partições de um HD só, HD é um disco rígido, né? Então, o que são partições e quais as partições necessárias para instalar o Linux? HD, disco rígido, MBR ou GPT? Já falamos isso no vídeo anterior, mas você pesquisando aqui, diferença entre GPT e MBR, você vai entender aqui, tem até os nomes direitinho. No GPT, que é um formato mais novo, você pode criar até partições primárias dentro de um mesmo disco. No MBR você cria partições 4 primárias e as outras lógicas e estendidas. Você pode criar partições pelo Windows e pelo Linux. Aqui tem os programas, Bem, então vamos fechar aqui. Então vou abrir aqui um programa, Vou em computador. Vou abrir o gerenciar. Vamos em gerenciamento de discos. Vai abrir o programa, por aqui você pode dividir, Então aqui eu tenho, o disco 0. O seu provavelmente vai estar só o Windows e uma partição reservada. Aqui eu tenho o XP que não cria a partição reservada. A partição reservada você pode excluir se você quiser, procure no Google, mas não é interessante, porque o Windows só instala em partições primárias. O Linux instala em partições estendidas. Então, partições, você divide o seu HD em partições, senão você tem que instalar um Windows num disco rígido, o 7 no outro disco rígido, um Linux em outro disco rígido. Aqui são partições reservadas, Então, está vendo? Aqui disco 0, disco 1 e disco 2. Naquele vídeo lá eu pus assim, quais são as partições do Linux? O Linux precisa de uma partição, representado pela barra, para o raiz, ou root, né? Não se preocupe com os nomes. Uma outra partição para o swap, e eu instalo a pasta home separada. Pasta home são os meus documentos do Windows. Qual que é a vantagem de você instalar o Linux numa partição separada? Quando você quiser reinstalar um Linux ou instalar uma outra, você só instala o root. Aproveita o swap e aproveita o home. Bom, o swap você lembra, né? Você lembra que você vem aqui em propriedades, computador ali, né, nas propriedades, o tanto que você tem de memória. Aqui eu tenho 8 GB. Então, o swap é do tamanho da memória. Eu já li que você pode criar um swap a partir de 8, você pode criar metade, por exemplo. 8 eu poderia criar de 4, uma de 12 eu poderia criar uma de 6, mas eu crio no tamanho que sempre deu certo. Então a informação era a seguinte, você está vendo que aqui é C dois pontos, D dois pontos, E dois pontos, G dois pontos, F dois pontos. Pois bem, o Linux não é assim. O Linux ele lê, em vez de C dois pontos, D dois pontos, F dois pontos e assim por diante, ele lê SDA, SDB, SDC. Por exemplo, aqui é um disco, é o SDA, é o disco onde está instalado o Linux. SDB pode ser um pendrive, pode ser um DVD. SDC pode ser um outro pendrive, um outro HD ou um DVD.
Quando você divide o SDA em partições, eu tinha colocado SDA 0. Estava com sono, o Linux não tem SDA 0, é SDA 1, SDA 2, SDA 3. Não se preocupe que isso aqui é só para você ver como é que você vai ler no Linux. Na hora que você abrir lá, não vai mostrar C2 pontos, D2 pontos, vai mostrar SDA1, SDA2, SDB. Aqui embaixo, por exemplo, o outro HD ele dividiria SDB1, SDB2, SDB3. Aqui, SDC. Ele só muda a última letra. 1, SDA, 2 e etc. Você pode ler também HDA, HDB, HDC. Então seria HDA1, HDA2, aqui, né? Aqui B, ó, aqui B1, HDA2 e assim por diante. Depende da distro, né? As distros mais antigas, por exemplo, quando era hoje é SATA que usa, é o cabo. Antigamente era o IDE. Às vezes pendrive, DVD ele põe como HDA, mas é a mesma coisa, SDA e HDA. Eu tinha colocado então o 0 aqui, ó, porque o Windows lê, quer ver, ó, olha lá, ele lê disco 0, ó. Até eu vou mudar aqui, esse programa chama Bootse, que eu instalei aqui, formatei meu computador, instalei o Windows 7, o XP e o 8. Então eu vou mudar aqui, ó, eu vou pôr o Windows XP, ó. Esse programa você gerencia o boot do Windows, o Windows XP. Tá vendo? Save, a lá ele mudou aqui, ó. No meu boot vai aparecer isso. Boot é quando você liga o computador. Então vamos ver aqui, ó. Se eu fosse instalar o Linux agora, eu vou aqui no gerenciador. Tá vendo que esse Windows aqui está com 180 GB? Eu vou diminuir o Windows 8 para 40 e as partições que sobrarem, eu crio uma swap, crio uma para instalar o raiz e a pasta home separada. Naquelas playlists que eu te mostrei lá, você vai ver como faz isso. Aqui, ó, são todas partições primárias, ó, essas aqui, ó. A próxima que eu for criar, eu vou criar estendida, porque o XP só instala em partição MBR. O Windows 7, os 64 bits, ele instala em GPT, mas aí você tem que entrar no boot e tem que mexer ali numas configurações do boot. Eu nunca fiz isso, mas no YouTube, no Google você encontra. Você lembra como você vê GPT MBR? Você clica aqui, ó, propriedades, volumes, ó, registro mestre de inicialização MBR, ó, isso aqui é MBR. Se fosse GPT, estaria escrito aqui GPT. Bem, espero que você tenha entendido mais ou menos. Então, no canal tem várias instalações de Linux, você vai ver que eu tenho várias partições e eu sempre uso 3, ó. Quando eu for instalar um outro Linux, eu posso diminuir a minha pasta home e instalo a outra distro, raiz da outra distro. Por exemplo, eu vou instalar o Zorin. Eu instalo o Zorin. Aqui eu instalo o Linux Mint, que são as duas distros que eu vou usar esse ano. Não se preocupe com tantos termos, tantas coisas, que você vai, com o tempo, você vai aprendendo. Isso aqui vai ficar uma coisa muito simples para você fazer. Para testar o Linux no pendrive, você não precisa dividir em partições. Você coloca isso no pendrive através de um programa e executa o Linux no pendrive. Para instalar, você faz assim. E o Linux tem uma instalação, tem várias instalações do Linux lá no canal, que você põe lá, instalar ao lado dele, ao lado do Windows ou ao lado deles, se tiver outros. Ele faz a instalação automática para você. Então, a gente se encontra no próximo vídeo dessa playlist.